Olá, hoje eu trouxe para vocês uma questão de um paciente, um relato de caso, né? Eu vou apresentar para vocês sobre a pneumonia. Então, é um paciente que chegou até mim, 33 anos, com um histórico de pneumonia, sendo tratada já desde o dia 1º desse mês. Nós estamos em setembro, desde o dia 1º de setembro. Em uma viagem a trabalho, ele começou a sentir falta de ar e dor. Se encaminhou a um centro médico lá na cidade que ele estava. Na radiografia, do processo da pneumonia, além da pneumonia, foi observado uma elevação da hemicúpula do diafragma. Isso que me chamou mais atenção nesse paciente. O que acontece com o diafragma? Pode ter duas situações que implicam redução da mobilidade do diafragma. Ele pode estar muito elevado ou ele pode estar rebaixado. Situações em que o paciente ele tem um diafragma rebaixado é doença pulmonar obstrutiva crônica. Situações onde o paciente tem o diafragma elevado são doenças como, por exemplo, fibrose pulmonar. Nesse paciente só tem um diagnóstico de pneumonia, está sendo investigado, ele vai fazer uma broncoscopia em breve, para ter uma questão aí, analisar eventuais alterações, mas eu acredito que a possibilidade de fibrose pulmonar está descartada nesse paciente, porque na tomografia não tinha sinal de fibrose. E daí ele foi encaminhado para mim, na verdade foi encaminhado para um outro colega, não tinha horário, ele me encontrou pela internet, e daí a gente iniciou o tratamento. Primeiro de tudo, é necessário a gente avaliar. Então, foi apresentado as imagens e os resultados de exames para mim, né? Isso é relevante, porém, a base do nosso trabalho voltado para a pneumonia é gerar fluxo de ar. Gerar fluxo de ar. Primeira situação que eu penso em um paciente que tem o diafragma elevado é que ele tem uma redução de mobilidade diafragmática. Se ele tem essa redução de mobilidade diafragmática, a expansão de base desse paciente ela é limitada. Parte do tratamento de fisioterapia respiratória para esse paciente está sendo através do Power Brief K5. Por que do Power Brief K5? Power Brief K5 porque no Power Brief K5 eu consigo regular a carga que eu vou empregar. Se eu quiser, eu posso zerar a carga do aparelho e trabalhar com perspectiva de ganho de fluxo de ar. Tá? Apesar de que no Power Brief a gente só dimensiona o fluxo inspiratório, mas como esse paciente não tem uma doença obstrutiva, então, teoricamente, se a gente está ganhando em fluxo inspiratório, a gente tem um ganho também em fluxo respiratório, promovendo uma melhor higiene brônquica para esse paciente. A aplicação de carga em um processo inflamatório e infeccioso é meio complicado. Existe alguns prejuízos que pode trazer ao paciente com emprego de carga excessiva. Porém, com o Power Brief K5, a gente pode estimular o músculo do paciente sem necessariamente gerar algum risco. Dá para a gente trabalhar de forma segura. Vamos conseguir reduzir essa hemicúpula aí, normalizar essa hemicúpula aí desse paciente? Provavelmente não, tá? Porque foi solicitado apenas 10 atendimentos de fisioterapia respiratória. 10 atendimentos é tempo pequeno para conseguir hipertrofia diafragmática. Essa possibilidade aí de um rebaixamento do diafragma, se acontecer, seria algo a longo prazo, mas a médica desse paciente aí parece que já está cogitando a possibilidade de operar esse diafragma dele para favorecer uma melhor expansão do pulmão desse paciente. Duas situações. Se você observa uma redução da hemicúpula ou elevação dessa hemicúpula, certeza que você vai ter uma deficiência em termos de expansão pulmonar. E aí a gente vai intervir, tá? Como que é essa intervenção? Técnicas de reexpansão e ganho de fluxo. Eu poderia ter usado um ventilador não invasivo com esse paciente? Até poderia.
Não optei pelo uso de um ventilador não invasivo, por quê? Porque a base do problema desse paciente é a elevação da hemicúpula, do diafragma. E eu consigo estimular, numa perspectiva de melhorar fluxo de ar e contração diafragmática só com alguns estímulos diafragmáticos. E o Power Brief é o recurso para a gente poder conseguir isso. Tá certo? É algo bem interessante aí, porque por poucos casos a gente observa essa elevação da hemicúpula. A gente observa mais ou menos se o paciente tem uma doença intersticial diagnosticada, como fibrose pulmonar. E esse paciente foi curioso, ele não tem a fibrose. Radiografias anteriores, tive acesso a radiografias de quando ele era criança, tudo normal em questão do diafragma dele, e agora ele já apresentou essa alteração. Por que apresentou essa alteração? Infelizmente, a gente não tem como saber. A pneumonia dele, o processo de tratamento da pneumonia dele está elevando. Em 5 atendimentos, a gente conseguiu uma melhora aí de 50% nos parâmetros de força muscular, fluxo de ar, e a gente tem mais 5 atendimentos aí para cumprir nos próximos dias, tá certo? Era isso que eu gostaria, uma curiosidade, né, que eu gostaria de trazer para vocês, uma curiosidade da anatomia diafragmática e também do meu dia a dia, tá certo? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Dúvidas aí pode deixar nos comentários públicos. Um grande abraço e até o próximo.